Unaerp Guarujá, Instituto Gil Oliveira, Odontologia e Clínica Andressa Mármore apresentam Diário Cast, um oferecimento Emagrecentro, Omega Vet Imagem Veterinária, Fórmula Equivalente Farmácia de Manipulação, Etsilab Diagnóstico Veterinário, Pet Comfort Hotel e Pet Shop, Hotel La Serena Maresias, Okaya Sushi, Hanks Pet Shop, Rafaela Passos Harmonização Facial, Depil Action, um apoio Time for Fit, Wellington Teste Personal, Angelife Construtora, Vet Conectada e Essência Imóveis sob medida. O Diário Cast começa agora. Salve, salve a todos, iniciando mais um Diário Cast no dia de hoje. Estamos aqui com a presença de uma pessoa que realmente vai fazer a diferença na informação que a gente vai trazer hoje. Sabe por quê? Porque ela é proprietária de uma das maiores clínicas de tricologia aqui da Baixada Santista. Ela também tem uma clínica, sabe aonde, gente? Em Roraima, Boa Vista. Vocês já conheceram alguém de Roraima? Se você não conheceu, você vai conhecer hoje aqui no nosso Diário Cast. Estamos aqui com nada menos que a doutora Rayane Vanderlei. Olá, tudo bom? Como vai? Prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Boa falar noite. Um pouquinho da nossa história. Perfeito. Doutora, você é médica, dermatologista, especialista em cirurgia de medicina capilar, é isso? Exatamente. Fala uma coisa, como que foi a sua trajetória até a medicina capilar, né? O que te despertou o seu interesse na tricologia? Certo. Vim para cá, para São Paulo, em busca de fazer uma especialização e comecei a busca pelo que eu ia fazer, o que eu me interessava. Eu comecei a perceber que eu gostava de cabelo. Falei, vou para dermatologia focada em cabelo, que é algo que pouquíssimas pessoas trabalhavam na época que eu fiz. Hoje está em alta o transplante capilar. Na época que eu fiz, estava em ascensão, estava iniciando. Pouquíssimas pessoas faziam. E eu falei, por que não, já que eu gosto disso? E aí fiz dermatologia, depois fiz cirurgia e medicina capilar e estamos aí hoje. Tá, mas sua história começa lá em Roraima, então. Sim, começa lá em Roraima. Na realidade, eu fiz faculdade no Amazonas, em Manaus. Em Amazonas, nossa. Sim. Saí para estudar com 14 anos de idade, fui fazer ensino médio. Foi todo um processo. Os pais acreditavam que eu tinha que criar responsabilidade com dinheiro, com a vida. E aí eu tive que ir para lá. Aí passei no concurso, voltei para Roraima. Cheguei em Roraima e falei, não, é isso que eu quero. E conheci a Tayane, que é a minha sócia, lá em Roraima. Olha só. E Daqui a aí... pouco a gente vai conhecer um pouquinho da sua sócia também aqui, né? No segundo sim. bloco. Sim, já ela vai falar um pouquinho. E aí a gente decidiu vir para São Paulo para pensar, estamos num centro do conhecimento e decidir o que a gente vai fazer de especialização. E aí nós viemos para cá, para São Paulo, passamos num outro concurso e aí viemos parar em Guarujá. E aí conhecemos Santos através de amigos, através de trabalho e vimos que aqui não tinha uma clínica do padrão que é a nossa, com centro cirúrgico próprio, com tratamento, tudo feito no mesmo local. E aí falamos, por que não? Vamos abrir em Santos. E é assim que a gente decidiu. E me fala uma coisa, como que é a demanda por tratamentos capilares na Baixada Santista? Isso está crescendo? Demais, não só tanto em Santos quanto em Praia Grande, São Vicente, pessoal de Cubatão vem muito. Já atendi pacientes até de Mongaguá, Guarujá também vem bastante. É algo que os pacientes ainda estão se habituando a entender que existem médicos que tratam sobre o cabelo. E que não existem só franquias que trabalham com transplante capilar. Existem um médico que faz o transplante capilar, que está ali atuando no local. Então, as pessoas estão começando a entender e a conhecer o nosso trabalho e, graças a Deus, a agenda está cada vez mais cheia e o pessoal conhecendo e nos procurando. Para quem não sabe, a doutora chegou aqui tomando um energético, né, doutora? Passei o dia atendendo, cheguei aqui... Até estava conversando com a Tayane no caminho, eu falei, nossa, hoje judiaram, minha agenda estava apertada. Como que é feita a avaliação inicial lá na clínica? Vocês utilizam alguns exames específicos? Certo. Sim, a gente utiliza, a gente avalia o paciente, a gente solicita exames de sangue para saber como que aquele paciente está. Como que estão os parâmetros de vitaminas capilares para aquele paciente. Dependendo do caso, a gente precisa fazer biópsia no paciente para poder fechar diagnóstico. Hoje mesmo eu fiz uma biópsia. E a gente faz a tricoscopia, né? Que é o exame no local, que a gente coloca um microscópio
digital na cabeça do paciente para a gente ver como é que está a saúde capilar, como é que está o couro cabeludo, como é que está os fios. Muito se fala de alopécia, né? Nesse segmento, né? E assim, existem tipos de alopécia, né? Quais são os mais recorrentes, né? Tem a androgenética, tem a areata e a cicatricial, né? Certo. Fala um pouco de cada uma, doutora, para a gente entender. Ok. As alopécias, elas estão aí. Antigamente, as pessoas, elas não sabiam diferenciar. Era tudo queda capilar. E, na verdade, não. A alopécia androgenética é a calvície tradicional. Tem a calvície tradicional masculina e tem a calvície feminina. Tem também a alopécia cicatricial, que são as alopécias que são uma patologia um pouquinho mais complicada, que necessitam de uma biópsia. Algumas têm tratamento, outras a gente consegue estabilizar a doença. Hoje, com o advindo da tecnologia, a gente tem utilizado células-tronco para tratamentos de cicatriciais, tem tido bons resultados. Então, É reversível? algumas sim, outras não. Tem pacientes que respondem bem ao tratamento, outros não. Na maioria dos casos, a gente estabilizar a doença é o que importa. Porque tem muitas pessoas que perdem o cabelo total. E assim, para o homem, usar o cabelo raspado até vai, mas para a mulher é bem complicado isso. E tem as areatas também, né? As areatas a gente consegue reverter. Hoje mesmo estava atendendo um retorno de um paciente da Tayane e que está, inclusive, repilando super bem. Tá ótima. Doutora, assim, eu já tive casos, amigos, né, até amigas, né, e que de repente começa a perder o cabelo em decorrência de alguma emoção forte, de algum problema traumático, às vezes, né, ligado ao sistema nervoso, seria isso? Sim, com certeza. A areata está voltada principalmente para a parte emocional, um estresse oxidativo. A gente pode fazer tanto tratamentos com LED-terapia, com aplicações no local, como medicações tópicas e medicações endovenosas também para ajudar a tirar o estresse oxidativo da célula. E aí a gente tem uma recuperação, às vezes, muito mais rápida do que numa alopécia androgenética, que às vezes a gente pode demorar até 12 meses num tratamento. O tratamento vai demorar ali de 6 a 12 meses na androgenética. Nas areatas, às vezes a gente consegue repilar muito antes. Dessa paciente que eu estava atendendo hoje, ela estamos na 4ª sessão, então assim, e já com uma repilação excelente, já conseguindo esconder bem com o cabelo, então realmente é até mais fácil. Tá. Vamos para o slogan da clínica agora, hein? Vamos lá. Como você aplica na prática o conceito do slogan, né? Resultados naturais, técnicas avançadas. Eu quero depois falar um pouquinho de tecnologia com você, mas quero que você me explique esse slogan primeiro. Perfeito. A gente preza muito pela naturalidade quando a gente fala em transplante. Sempre buscando um desenho natural, não ficar aquele padrão. Existem pessoas que fazem alterações na hairline que fica com uma alteração sem alteração. É como se fosse um zigue-zague igual. A gente não costuma fazer isso. Tanto eu quanto a Tayane, a gente preza pela naturalidade da nossa assinatura, que a gente chama, né? Que é a hairline do cabelo do paciente, e de colocar ali alterações de micro e macro irregularidades. E a gente está muito ligado à parte do conhecimento, à parte de estudos de caso. Nós escrevemos um livro participamos, né, como coautoras de um livro durante a nossa especialização, que já foi lançado. Qual é o nome do livro, doutora? Tricologia médica, voltado para médicos mesmo. Olha só, sensacional. E aí a gente sempre busca conhecimento, sempre busca o a mais. E por isso as tecnologias. A gente, por exemplo, esse ano, no mês de janeiro, foi lançado uma nova técnica, uma técnica de células-tronco associada ao transplante capilar. Então, hoje, o nosso transplante capilar é com células-tronco. A gente tem resultados muito superiores, assim, é absurda a diferença. Então, a gente nunca para de buscar o que tem de melhor para os nossos pacientes para trazer para a clínica. Doutora, é possível prevenir a queda de cabelo? Quais hábitos você recomenda? Sim, é super possível prevenir a queda de cabelo. Depende muito do caso, né? Como, por exemplo, se for uma alopécia androgenética, a gente consegue utilizar shampoos, a gente consegue utilizar algumas medicações que podem prevenir. A gente pode, sim, utilizar um bonezinho de LED-terapia em casa para prevenir aquela queda. Se for um eflúvio, às vezes uma queda por fase telógena muito, digamos assim,
avançada, por um tempo muito grande, a gente consegue sim reduzir isso através de exames, vendo como é que está as vitaminas capilares, vendo o que está causando aquele eflúvio e controlando aquela queda capilar. Quais são os maiores mitos que os pacientes chegam acreditando? Transplante capilar vai ficar falso, não vai dar certo, não é pra mim, eu já perdi muito cabelo, isso não dá certo pra mim. Esse eu acredito que seja o maior mito que a gente vê na clínica. Muitos pacientes que fazem o transplante dizem no final que não acreditavam que iria ficar daquele jeito. E é muito legal quando a gente vê os pacientes voltando à autoestima, vendo que é possível e realmente acreditando no processo, confiando na gente, né? Um trabalho bem feito dá pra gente resolver legal. Porque mexe muito com a autoestima, né? Tanto do homem quanto da mulher, né? O cabelo é o enfeite do rosto, né? Mexe. Desculpem os carecas, né? Eu tô falando isso aqui, né? Olha. Aí, de repente, as pessoas vão me cancelar aqui. Mas, na verdade, assim, tem gente que realmente fica bonita realmente quando raspa o cabelo e tudo mais. Mas, às vezes, a pessoa quer ter ali o recurso do cabelo. Principalmente a mulher, né? Que é aquela coisa do cabelo longo, mega hair, né? E aí a gente vê que realmente vocês vêm com uma solução aí dentro da autoestima. Tem algum caso que te marcou, assim, que você fala, caramba, esse caso realmente marcou a minha trajetória dentro da minha especialidade do que eu faço? Algo que realmente mexeu com você? Olha, eu confesso que muitos casos já marcaram a minha trajetória, assim, de pacientes que decidiram fazer o transplante capilar após o falecimento de um parente, decidir como botar aquilo como um divisor de águas. Já tive casos de pacientes que esse, para mim, foi bem marcante. Foi um paciente bem jovem, que fez o transplante capilar e ele trabalhava como caixa do bar do pai dele. O pai dele tinha um bar conhecido e ele trabalhava nesse bar. E aí, um dia, uma pessoa da minha equipe encontrou com ele na rua. E aí, ele pegou essa pessoa e falou assim, poxa, agradece para a doutora Rayane, porque depois do transplante capilar, eu vi no espelho um homem diferente. Olha só. E depois de eu ver esse homem diferente, eu vi que eu podia mais. Eu saí do meu pai, ele pediu para ele contratar outra pessoa e comecei a cursar a faculdade de Direito. Olha, sensacional. Você mudou a vida da pessoa ali, né? Eles o realmente... prumo, né, da cabeça dele. Tem muitos pacientes, assim, que são histórias incríveis, assim, de pessoas que não vão a casamentos porque não pode ir sem boné. Eu já tive paciente que ofereceram para ele ser padrinho de casamento da irmã e ele não aceitou porque não poderia entrar sem boné. E não foi ao casamento porque não podia, não ia à piscina, não entrava no mar, viajava, mas ficava na praia, se limitava porque não podia entrar sem boné, não iam nos locais onde não poderia entrar sem, onde não poderia, assim. Então, a gente vê casos muito importantes, assim. Eu já vi pacientes, a gente faz a cirurgia, o paciente raspa ali o cabelo, mas eu já tive um caso de um paciente que ele disse que ele sofreu bullying a vida inteira por ele ser obeso. E aí ele foi lá, fez a cirurgia para redução de estômago, emagreceu, perdeu todo aquele peso. E aí ele começou a sofrer bullying porque ele perdeu o cabelo. E aí ele falou, poxa, eu vou passar minha vida inteira sofrendo bullying, como que vai ser isso? E quando ele acordou da cirurgia, ele pediu um espelho. Ele começou a chorar. Meio grogue ainda da cirurgia, mas foi muito legal ver assim, a reação. Eu já me vejo diferente. Só em ver o desenho, eu já consigo ver como que eu vou ficar e isso, para mim, nada paga. Quais as tecnologias ou equipamentos avançados você utiliza hoje na clínica, doutora? Certo. Hoje na clínica a gente utiliza a lâmina de safira, que é uma lâmina muito mais fina, com um diâmetro diferenciado, que causa um processo inflamatório muito menor para o paciente. A gente utiliza o implanter na hora da implantação, que é uma canetinha que a gente evita tocar no DNA do folículo. Então, a gente não machuca aquele mini órgão. Então, ele realmente vai nascer quando a gente transplantar ele. E a gente utiliza principalmente, porque a gente usa o Rigenera, que também trabalha com célula-tronco, mas a terapia regenerativa hoje em dia, que para mim, assim, na minha concepção, foi um divisor de águas, tanto para tratamento capilar quanto no transplante capilar. Anteriormente, a gente tinha uma tecnologia que se chama Rigenera. É uma tecnologia que veio da Itália, pagamos uma nota por ela, veio para a gente resultados incríveis, realmente era um aparelho muito bom.
Por aplicação, a gente fazia ali 400 mil células-tronco por aplicação. Sensacional. Com essa nova técnica, com outro aparelho, óbvio, a gente consegue extrair mais de 1 milhão de células-tronco. Que isso? Então, assim, é quase 3 vezes mais do que a gente fazia no anterior. Então, bateu o microlyzer, bateu o laser terapia, bateu o Regenera. Hoje em dia é o nosso carro-chefe na clínica. Olha, Vivante à frente aí da tecnologia, dentro da especialidade Sempre. de tricologia. E me fala uma coisa, né? Em relação à dor, a gente estava conversando até um pouquinho aqui antes do episódio começar, né? Existe essa curiosidade, a curiosidade minha, também não está nem no script isso aqui. A dor, como que funciona? Né? Porque o que a gente imagina assim, pô, vai sentir muita dor porque vai abrir, vai... Como que é esse processo, doutora? Seja um pouquinho mais didática, para quem realmente é o público final entender. Leigo. O leigo. Eu sempre costumo falar, você já fez endoscopia? Porque a maioria das pessoas já fez. E ninguém se lembra da endoscopia. Só, eu entrei e saí. E o quanto que a endoscopia é incômoda. A gente utiliza a mesma medicação, essa medicação faz com que o paciente durma e a gente vai fazer um bloqueio de nervos. Nesse bloqueio de nervos, que é um pouco incômodo, é como se fosse uma anestesia de dentista, mas o paciente nem sequer se lembra. Então, a parte incômoda do transplante, o paciente vai estar dormindo, ele não se recorda. E realmente não é para o paciente sentir dor, é para ele dormir, passar por todo o processo, acordar e ir para casa sem sentir nada. No dia anterior, outra coisa que eu costumo falar, eu queria que o pós-transplante fosse um pouquinho mais complicado, porque a gente já teve paciente trocando pneu de carro no dia seguinte, capinando quintal porque a gente dava atestado, levantando mesa, ajudando a mulher a mudar os móveis da casa, a gente já teve de tudo. E pode? Não. Não. Mas homem... que é nosso maior público, é complicado, não pode. E realmente a gente precisa tomar cuidado e às vezes ficar no pé. Mas no dia seguinte, o máximo, se o paciente sentir dor, é como se tivesse um raladinho na cabeça. Mas se ele tomar as medicações de forma adequada, nem isso ele sente. É isso que eu ia te perguntar, né? Como que você conduz esse acompanhamento a longo prazo dos pacientes? Pronto. Paciente de transplante tem retorno com a gente com 2 dias, retorno com 12 posteriormente, volta novamente com a equipe com 45 dias, volta com a gente com 4 meses, 8 meses, de 6 a 8 meses e de 9 a 12 meses ali aproximadamente. Se o paciente precisa, naquele meio tempo ali, ativou uma dermatite seborreica, aconteceu qualquer problema do tipo, a gente acha um encaixe, coloca esse paciente e avalia ali também. Então, a gente costuma avaliar nossos pacientes de perto. A gente gosta disso tanto pelo processo evolutivo do transplante, quanto por segurança do paciente também. Acho que é o acolhimento, né, doutora? Ele precisa se sentir acolhido depois disso. Com certeza. Porque mexe muito, né? Com toda a parte de autoestima. Existe uma insegurança muito grande também, porque o paciente faz o transplante e aí depois de 15 dias começa o processo de queda. Então, tudo que a gente transplantou vai cair. Você está brincando? É assim? É assim. A gente transplanta, ele cresce até 15 dias. Passou dos 15, ele começa a cair. Aí o paciente fala, não vai dar certo. Caramba, rasguei dinheiro, né? Rasguei dinheiro. Não vai dar certo. E a gente precisa, confia no processo. Aí eu até costumo brincar, assim, que o paciente que continua vindo com a gente até o momento que ele viu o cabelo crescer. O cabelo cresceu, tchau. Não volta mais para retorno, não liga mais, não atende mais. Paciente homem é complicado. Fala uma coisa, doutora. Existe a recorrência de transplante? Por exemplo, eu faço um transplante agora, aí vou fazer um transplante daqui 5 anos. Como que funciona isso? Porque é da natureza a calvície, né? A gente vai tendo mais idade, em decorrência do tempo, de outras situações, a gente vai ficar calvo, independente da gente ter feito transplante ou não. Como que isso funciona? Ok. É muito interessante você falar sobre isso. Existem casos em que a gente tem que fazer em 2 momentos o transplante. Se for uma calvície muito grande, a gente precisa colocar ele em 2 momentos, em alguns casos. Fazer, por exemplo, frontal scalp médio, posteriormente, em outro momento, deixar para fazer a coroa. Nos casos em que a gente faz o transplante de uma vez só, durante aquele procedimento, se o paciente tomar as medicações de forma adequada, levar o pós-operatório de forma adequada, ele não vai precisar de um transplante posterior. Se o paciente não cuidar, ele pode perder os fios que eram dele, mas os fios que foram transplantados, ele não perde mais. Você está brincando? Existe uma molécula ligadora de DHT.
Ela recebe a mensagem de queda. Quando a gente entra com um punchzinho, que é o que a gente usa para extrair o folículo, a gente rompe essa molécula ligadora. Então, a gente torna o folículo surdo. A gente vai transplantar ele aqui em cima, mas ele vai ficar surdo. Então, ele não recebe a mensagem de queda. Ele pode afinar por conta de uso de testosterona, por conta da vitamina baixa, por conta de estresse, mas cair ele não vai mais. Agora, o que pode cair é o cabelo dele mesmo. Então, vamos supor, você faz um transplante hoje, você não faz a manutenção dele. E aí passa daqui 5, 10 anos, o cabelo que estava em determinado local pode cair. E aí a gente precisa fazer o retransplante novamente. Esses casos são sempre mais difíceis, mais desafiadores, porque a gente tem uma área que já foi trabalhada e às vezes a gente precisa trabalhar com fios do peito, das costas, barba, pubis, que aí é o que a gente chama de body hair, né? Que é retirar folículos do corpo para colocar na cabeça. Olha só, sensacional. A gente nem imagina, né, como que é esse processo. A gente fala de transplante, mas a gente não entra fundo, né? Transplante, a gente vê a pessoa com cabelo, a gente vê com cabelo. Eu já vi vários casos até na minha academia, assim, gente que era calvo, né? Até no Instagram agora, a gente tem muito excesso de as pessoas se mostrarem, né? Então, a gente fala, pô, esse cara ele era calvo, né? De repente ele apareceu com cabelo, né? Sim. Lá onde eu faço jiu-jitsu também tem o meu próprio mestre chegou a fazer. Ele falou, vai chegar a tua hora, hein? Eu falei, tomara que não. Vai chegar a tua hora. Pelo que eu tô vendo aí, tá super bem. Você tá com quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu tô com 44 anos. Até 45 anos você tem que se preocupar mais. Depois disso, só manutenção. Então, provavelmente não. Doutor, olha só, eu quero deixar isso aqui registrado ao vivo, porque, olha, a minha esposa, ela já me levou na dermatologista dizendo que eu tô ficando calvo. Dizendo que você tá ficando calvo? Eu já virei piada em roda de amigos, porque ela falou que eu tô ficando calvo, que tá caindo cabelo, que se olhar de cima, aí tirou uma foto outro dia do telefone, ficou mandando eu abrir. Eu falei, mas todo mundo, qualquer cabelo que você abrir tirando uma foto, realmente vai ter falha, né? Pode ter sim. Estou ouvindo de uma tricologista, tá vendo, ó... Dona Tatiana... Olha, pelo que eu tô vendo aqui, sem tricoscopia, sem uma análise, seu cabelo tá muito bom, tá bom? Vai ficar registrado aqui no Diário Cast. Mas, de qualquer forma, passa lá com a gente, pra gente dar uma olhadinha. Eu vou fazer, a gente vai fazer um Diário Indica, a gente vai lá na sua clínica, lá mostrar como que é o dia a dia da clínica, como que é feita essa avaliação, tá? Legal, legal. Doutora, o que você gostaria que toda mulher ou homem soubesse sobre saúde capilar? Que tem tratamento, tem possibilidades... existe hoje em dia muitas tecnologias e muitos meios, como a gente estava conversando aqui antes, né, de começar. Não é só Pantogar, não é só minoxidil. Hoje em dia a gente tem uma gama de tratamentos. Existem tratamentos tópicos para mulheres grávidas que estão amamentando, com bases bem mais naturais. Para homens que já perderam o cabelo todo, existe um tratamento prévio para que a gente faça um preparo e faça só um procedimento em si. Então, existem possibilidades. O que antigamente não tinha, hoje em dia tem. A medicina vem avançando cada vez mais para a parte de saúde capilar. E quando a gente vai para os congressos internacionais trazer informação de fora, nossa, a gente tem um ganho absurdo, porque a gente não está só vendendo produtos, a gente está entregando informação e o que realmente funciona. Mas o Brasil está à frente dentro dessa especialidade, doutora? Como que está o Brasil no ranking hoje da medicina capilar? O transplante capilar, os melhores transplantes capilares, os melhores cirurgiões capilares estão aqui no Brasil. Eu já ouvi isso, você acredita? Sim, os melhores cirurgiões capilares são aqui do Brasil. Eu acho que a gente tem uma... É uma cirurgia desafiadora. Para quem vai ouvir esse podcast, vai entender o que eu estou falando. Ela é uma cirurgia desafiadora, ela é cansativa, ela é demorada. Tem muitos pacientes que a gente tem muitas dificuldades durante o transplante, tecnicamente falando mesmo. Só que o brasileiro, eu acho que o brasileiro gosta de um desafio. Então, as maiores cirurgias no mundo todo são nossas. A gente fala, por exemplo, de uma pessoa que fez transplante capilar nos Estados Unidos. Aí, não, quantas unidades foliculares você colocou? 2.000 unidades foliculares. Poxa, a gente coloca 2.000 numa frontal de um dedinho, que está faltando ali só num detalhe. Olha então, só. assim, a gente ir lá, eles separam em 4 sessões, a gente dá o nome para entregar numa só. Então, realmente a gente está à frente. Em relação a tratamentos, a gente precisa muito buscar informações fora do Brasil, porque o Brasil ainda tem uma cultura muito de vender produtos. Então, eu te vendo algo com nome, eu te vendo esse nomezinho aqui, entendeu? Que às vezes vai resolver com outra coisa.
entendeu? Então, a gente sempre busca entender o que está sendo vendido de produtos, de tecnologias, de tudo que realmente funciona, mas entender o que de fato acontece. E muitas vezes, esses congressos de fora, que a gente costuma estar sempre de olho neles, eles trazem muitas informações, às vezes, que baixa o custo para o paciente, mas o resultado é melhor no final das contas. Bem... Para quem está ouvindo a gente aí de Boa Vista ou da Baixada Santista, onde podemos encontrar a Clínica Vivante? A Clínica Vivante está situada no 7º andar, lá do Praia Mar Corporate, ali na frente do shopping Praia Mar. Bem facinho a localização no bairro Aparecida. Doutora, foi uma honra ter você aqui com a gente, fechando esse primeiro bloco. Toda bloco, minha. tá bom? Trouxe pra gente todo esse conhecimento, né? Essa informação imersiva, né? Eu tinha muita curiosidade. O que eu vejo que é o futuro realmente, quando eu observo alguém que já fez assim, antigamente ficava muito nítido que a pessoa tinha feito. Hoje em dia você já tem até dúvidas. Você fala, será que ele já fez um transplante capilar? Será que é transplante mesmo? Né? Ou será que tem uma peruca, sei lá, alguma coisa? E às vezes realmente é uma perfeição hoje do seu... Você falou, está tão avançado essa parte da cirurgia que hoje você não tem mais como distinguir, né? Você acaba olhando a pessoa e fala, não, realmente ele fez com natural, né? A entrada, toda essa parte do trabalho aqui, né? A gente observa muito. Doutora, foi uma honra. Eu sei que sua agenda é complicadíssima. Muito obrigada. E você separa esse tempinho pra gente, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a atenção de vocês. Voltamos no próximo bloco agora com a doutora Tayane. Bloco 2, retornando aqui hoje, um episódio incrível com as profissionais da Clínica Vivante. Esse assunto que está muito alto é a hype do momento, né? Transplante capilar. E a gente vai entender tudo sobre isso. Já tivemos o primeiro bloco, vamos ter agora o segundo bloco com a doutora Tayane Batistella. Para a gente é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter vindo, doutora. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer contribuir com a informação nesse tema que para mim é muito especial. Você é médica especialista em tricologia e transplante capilar. Correto. Olha, tá certo, eu gravei. Uma tá paixão aqui. Vamos bater muito papo sobre isso. Vamos falar. Vamos começar falando. A gente estava até conversando aqui entre um bloco e outro sobre Istambul, né? Então, muito se ouve falar, né, de fazer esse turismo a Istambul, sim, mas, na verdade, né, com o interesse de fazer o transplante capilar, que é uma cultura local, né, algo muito comum entre eles lá, né, como se fosse ir numa barbearia, enfim. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, doutora. Então, Istambul ficou reconhecido por questão de abraçar e fazer-se muitos transplantes capilares. Mas consegue-se baratear esse valor por qual motivo? Muitas vezes são profissionais não médicos que operam. Então, você consegue custear isso. Só que você leva uma demanda muito grande. E como é que você acompanha essa demanda também depois, né? Porque o paciente opera, em 2 dias ele já embarca e volta para o Brasil. E o pós-operatório? E um mês depois? Retirada de curativo? E retirada de crosta? E se tem alguma intercorrência nesse meio período, como é que faz? Rejeição. Existe rejeição no transplante capilar? Rejeição no transplante não existe. Porque você imagina que é um órgão teu, um mini órgão que você tirou daqui e jogou para cá. Então, não existe essa questão da rejeição no transplante capilar. Mas existem muitas complicações que podem haver no pós-operatório. Então, você precisa acompanhar o paciente de perto, tá ali com ele, não só durante a cirurgia, né? Mais importante que a cirurgia é o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório também. Porque se você falha em alguma dessas etapas, não vai ficar bom. São pilares, né? São pilares. Você tem que cumprir toda etapa de forma correta. Doutora, acho que é bacana a gente comentar sobre isso. Quais são os erros mais comuns que os pacientes cometem antes de procurar ajuda médica? Olha, o paciente, antes de procurar ajuda médica, ele tenta de tudo. Ele tenta a gominha, ele tenta alguns shampoos que são hypados ali. E não funciona. A gente fala muito, a gente estava conversando que existe muito marcas, né? A doutora Rayane contou isso, foi muito legal, né? Sim. No Brasil existe essa cultura, né? Então, né, lâmina de barbear, Gillette, né? Então, existe... São produtos conhecidos que vão... Uma fama aí. Isso, eles vão gerando eficácia através da marca, né? E hoje tem muito disso no tratamento capilar, né? Você chega ali na gôndola das drogarias aqui, né? Aí tá lá, prevenção de queda capilar, estimulante de queda capilar, né? Sim. Me fala um pouquinho sobre isso, doutora. Eu falo, existe um leque de medicações que você pode chegar ali na farmácia e olhar e falar, nossa, que tanto de vitamina boa que tem aqui. Mas quando você vai olhar na miligramagem dessas medicações, elas são muito baixas, normalmente para repor
e suplementar aquilo que realmente o organismo precisa. Então, muitas vezes, essas medicações não são eficazes. O que a gente precisa entender? Que o paciente como um todo, a gente vai ter que fazer essa avaliação abraçada, universal. E avaliar de fato o que realmente está faltando. Por quê? Se falta muita vitamina D, eu vou ter que suplementar mais vitamina D, porque às vezes falta muita D para você e pouca D para mim. Então a dosagem é diferente. Então não é uma massa de bolo que você coloca para todo mundo igual. Você vai ter que identificar a causa da queda e ajustar aquilo de acordo para cada paciente. Né? Eu falo, então, assim, essa questão de ir ali na farmácia comprar e vou tomar, não vi funcionar. Realmente, porque talvez o que você está tomando não está suficiente para o que o teu corpo precisa. Igual eu falo para o paciente muitas vezes, né? O cabelo é o último que vê a vitamina. Você está lá com a tua vitamina em tantos. Tá. Então, o que o teu corpo vai fazer? Manda essa vitamina primeiro para coração, visão, para órgãos principais, órgãos essenciais. E o que sobrou, ele vai dividir entre pele, cabelo, unha. Então, assim, sobra muito pouquinho. Por isso que o ideal é que as vitaminas estejam sempre num limite ali superior de preferência. Doutora, vamos lá. Chego na clínica. Vocês fazem aquela anamnese, né? Que é de praxe. Uma horinha de conversa, pelo menos, para cada paciente. Existe um podcast ali antes de começar. Para cada um tem. Para cada tratamento. E aí depois é pedido exames, é isso? Então, eu falo, o paciente é individualizado cada tratamento. Então, para eu individualizar, eu preciso conhecê-lo. Então, realmente, vai um bate-papo comprido ali. Desde hábito, rotina, alimentação. Se ele tem alguma comorbidade, alguma patologia, se ele é hipertenso, tem hipohipertiroidismo, beleza, então vou entender como é que funciona a rotina dele, se ele dorme mal, se ele não dorme mal, como é que é isso. Para entender se o cortisol está alto também, vamos pensar, hoje em dia a gente tem muitas pessoas estressadas. O estresse acentuado causa também queda capilar. E talvez a gente vai entrar nesse ponto um pouquinho mais para frente. Então, assim, nesse dia de consulta, além do bate-papo, a gente faz a tricoscopia, avalia o fio, né, a qualidade desse couro cabeludo, se ele está com alguma patologia de base, é pedido exames laboratoriais para a gente entender o que está faltando neste corpo, para depois a gente suplementar e realmente moldar uma fórmula para aquele paciente de acordo com o que ele realmente precisa. Existe uma idade ideal para procurar tricologista ou pode começar a qualquer momento? Qualquer momento. Começou a te incomodar, você procura. Porque eu falo, melhor do que tratar é prevenir. Então, tanto que tem um paciente na clínica que ele tem seus 23, se eu não me engano. Ele começou a notar uma queda ali, mais do que habitual, ele já foi para a clínica, falou, tá caindo, não é o meu normal, o que a gente pode fazer? Eu falei, peraí, vamos lá. Pedimos exames, avaliamos, implementamos um tratamento ali de mais ou menos uns 6 meses, pronto, ele foi de alta. Então, a gente conseguiu já sanar isso. Ele não é um paciente que tem entrado, não é um paciente considerado como calvo, mas ele apresentou uma queda e interviu antes de evoluir para uma calvície. Então, como um botox, cabelo é praticamente igual. Ou como qualquer outra coisa na vida que eu falo, você quer que esteja bom aquilo? Você quer estar com uma barriga de tanquinho? Você vai ter que cuidar da tua alimentação, vai ter que fazer um abdominal e tudo mais. Eu quero estar com um cabelo muito bom. Então, você vai ter que cuidar desse cabelo, seja com suplementação, com tratamentos tópicos. Eu falo, tudo que você quer que esteja bom, você vai ter que dar uma atenção. Tá. Fala uma coisa, como que o estresse ele pode impactar hoje na queda capilar? Né? A gente falou muito do cortisol, né, do Sim. dia a dia. Acho que a doutora Raine também pincelou um pouquinho sobre isso. Fala um pouquinho mais pra gente em relação a essa parte, da parte emocional, né? O cortisol nada mais é que o hormônio do estresse. Então, quanto mais alto ele está, mais ele está antecipando a fase de queda do fio. Então, aquele fiozinho que ele é nascer, crescer e crescer e crescer, ele nasce, cresce e cai. Aí ele nasce, cresce e cai. Então, ele sempre está ali crescendo e voltando, só que cada vez mais fino. E mais fino e mais fino até o ponto que ele atrofia e morre. É onde que daqui a pouco a gente chega no transplante capilar. Porque enquanto tem unidade folicular, a gente ainda consegue trabalhar com aquele fio e fazer com que ele volte. Mas a partir do momento que ele teve uma morte, né, da unidade folicular e a transplante. Então, o cortisol e o estresse, eles aumentam a oxidação do fio, eles antecipam a fase de queda, então, consequentemente, cada vez mais fios brancos, fios finos e couro cabeludo não saudável. Por exemplo, até tá fora do script aqui, mas eu estava até pensando em relação hoje ao meu lifestyle, né, as pessoas que eu ando, né, que são homens, né, que se preocupam com isso, que fazem tratamento, transplantes.
E aí muito se usa testosterona em algumas situações, tá? Sim. Tanto para performance de esporte quanto para parte estética. Aqui a gente está numa cidade de praia, muito usado, Sim. né, em relação a isso. Santos. E essa relação, né? Existe, É um por perigo. exemplo... Essa relação é um perigo. Atenção, a galera dos hormônios aí. Ai, meu Deus, isso aí é um debate quente. Mas existe essa possibilidade de você estar equilibrando, porque a doutora falou aqui antes do episódio começar do sal palmetto. Ele é muito usado hoje como um protetor, o sal palmetto. Sim. E ele seria um protetor para essa parte do Redução cortisol. do DHT, sal Certo. palmetto. E aí a gente, por exemplo, você consegue conciliar essas duas coisas? Por exemplo, eu procuro Avivante, aí eu preciso Vamos fazer lá. um tratamento hormonal. Aí vocês conseguem conciliar essas duas partes ou não tem acordo? Eu falo assim, sempre tem um acordo desde que a gente esteja alinhado com a expectativa e realidade do paciente para aquilo que ele quer para ele. Vamos pensar assim, eu quero estar com um corpo sarado e não abro mão do meu anabolizante. Vou te dizer que você não vai ficar com o cabelo 100% no seu nível de qualidade capilar de um paciente que não tomaria hormônio. Até porque a gente está fazendo o quê? Quanto mais testosterona se tem, quanto mais essa testo converte, né, ali em DHT, porque a gente tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que pega a testosterona e converte em DHT. Quanto mais DHT disponível para esses fios dessa região, porque na pontinha desses fios tem receptores, mais teu cabelo vai cair e vai afinar. Então, pacientes que fazem suplementação com testo, oxandrolona, trebolona, vão ter mais DHT, né, biodisponível para esses fios. Então, consequentemente, o cabelo dele vai competir um pouco mais e ter uma queda mais acentuada, um afinamento. Não é que a gente não possa conciliar, é desde que o paciente ele esteja consciente de que a gente pode achar um equilíbrio ali. Né? Tem muitos pacientes que eu acompanho que falam assim, tá, eu vou tomar. Então eu falo assim, então vamos tentar segurar daqui. Eu falo, vou dar o meu melhor desse lado, a gente vai... Né, tudo que tiver de mecanismos, tanto de tratamento oral, tópico, a gente vai colocar aqui, mas sabendo que a gente tem ali um sintético que está atuando no teu corpo, que está piorando um pouco desse cabelo. Mas a gente consegue achar um equilíbrio desde que o paciente esteja consciente. Se for, por exemplo, uma reposição hormonal necessária. Sim, aí é diferente. É diferente, a TRT. É reposição. A gente não entra no âmbito de suplementação, aumento, né? Que eu falo assim, vamos pensar. Não é isso, tá? Mas uma testo até 800. Ok. Mas se o cara suplementa ao ponto de uma testo de 1.500, 2.000, já peguei pacientes, né? Mulher, com uma testo de 1.500, com um afinamento... Mulher com 1.500? 1.500. Meu Deus do céu. Só usando cremezinho. Olha então, assim, uma testo super alta, um cabelo mega fino. Eu falei, não, peraí. Tanto que eu parei para montar a fórmula dela, eu falei, peraí, vamos colocar para inibir esse DHT, esse eixo. Porque estava com afinamento muito bruto. E mulher tem um perfil, normalmente, de calvície diferente, né? Não cursa tanto com entrada, igual o padrão masculino. Normalmente é mais difuso, aquele afinamento global ali. Então, mas foi uma paciente que agora já está revertendo. Mas eu falo assim, não é que não dá para conciliar. É desde que o paciente ele esteja de acordo, entendendo que a testo ela vai interferir no seu tratamento capilar, mas se você não abrir mão daquilo, a gente vai conseguir conciliar da melhor maneira possível. Sim. Tá? E hoje em dia a gente tem muitos pacientes que estão ali na menopausa e fazem uso, né? Tinha mesmo duas já perguntam assim, tá, mas vai tirar? Eu vou ter que tirar? Eu particularmente não tiro, porque eu falo assim, você tá bem? Usando? Não, tô super bem, libido, disposição. Então assim, para mim, tá, e não faz sentido você tirar essa medicação, por quê? Ou que ela vai ficar com um cabelo maravilhoso, mas uma disposição horrível, né? Você falou, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Então assim, é equilibrar para ter, eu falo, o melhor dos dois mundos dentro dessa balança de possibilidades entre um e outro. Então, são pacientes que eu acompanho, que eu não tirei a testo dela, mas a gente vai segurando o cabelo, elas sabem, são conscientes que o cabelo não vai estar aquela mil maravilhas, mas já não estão com queda, estão com cabelos mais saudáveis e não perderam libido, disposição. Então, assim, a gente vai equilibrando essa balança, tem como sim. Não, perfeito. Existe também esse mito, né? Sim. Quando se trata essa parte capilar, não sei se a gente pode falar isso aqui no podcast. Pode. O homem fica broxa, né? Isso é um mito. Eu falo assim, é um mito em partes, né? Por quê? Olha só. Vamos lá. É um mito 50%. Não, 1%. Vou dizer que 1%. Porque todo congresso internacional de tricologia e transplante capilar tem estudos, eles colocam ali imensos e que realmente com muita base científica, que apontam que dutasterida e finasterida, a gente tem efeitos colaterais baixíssimos com a questão da redução do libido.
E lembrado que a dutasterida, o efeito colateral dela, se tiver um pouco mais frequente, pensando em 1,1%, é redução do líquido espermático. Então, aquele cara, aquela família que está planejando engravidar, é realmente uma medicação que você vai tirar ali naquele período. Mas um estudo, né, que foi no congresso de 2024, que eles colocaram ali um grupo de pacientes que tomou só farinha, um grupo que tomou dutasterida e outro finasterida, para realmente avaliar essa questão do libido. Quem tomou farinha teve mais efeito colateral de quem tomou medicação. Olha só. Porque a questão psicológica é um grande impactante quando a gente fala sobre isso, né? O cara já fica preocupado, que, meu Deus, eu vou falhar ali na hora. Não, é raro os casos. Eu falo assim, tá, mas isso aconteceu, né? Tô meio indisposto depois da medicação, tive problema com isso. O que eu faço? Tá bom, a gente vai ajustar a forma de tomar, primeiramente. Você não precisa tomar de segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado. Lembrando que cada paciente é um. Tá, e mesmo tomando segunda, quarta e sexta, a gente vai trocar medicação. A gente vai encontrar o inibidor de DHT que talvez segure, mas sem dar os efeitos colaterais raros, mas que pode acontecer ali em 1% da população. Então, homens, cuidado com a farinha, hein? Mas tranquilo, foca no cabelo. É 1% só. Ó, vou voltar aqui. Você acredita que os homens cuidam mais da saúde capilar hoje do que há 10 anos? Com certeza. Pensar que há 10 anos atrás, meu pai era, quando vivo, super calvo. 2 entradonas aqui, uma coroa enorme. E até pensando não só pela parte de autocuidado, que eu acredito que os homens estão se cuidando muito mais hoje em dia, é sobre a disposição de acessórios para fazer esse cuidado. Porque antigamente era só minoxidil, né? Spray, uma finasterida no máximo. Minoxidil funciona? Para alguns sim, outros não. Olha só, precisa ter ali uma predisposição Sim. a... Sim, porque tem Então... medicações que vão funcionar super bem para você e outras que não vão funcionar tão bem para mim. É por isso que eu falo que o tratamento é individual. Eu preciso entender o que funciona e te acompanhar de perto. Porque a gente vai entrar com a medicação. Às vezes funciona para 90%. Mas às vezes você está dentro desses 10% que não funcionou da forma que a gente espera. Então a gente vai ajustar. Então, assim, hoje em dia a gente tem exossomos, PRP, células-tronco, MMP, e dentro desse MP, inúmeras medicações para colocar nesse couro cabeludo para realmente estimular esses fios. Né? Fora medicações orais, LED-terapia, então tem muita coisa que dá para o homem cuidar, né? Usar desses artifícios que antigamente, há 10 anos atrás, não tinha. Então, realmente, o pessoal está se cuidando muito mais, não só quanto à prevenção, quanto aos tratamentos, eu falo assim, mais definitivos, como o transplante. Né? Que hoje em dia, antigamente tinha cabelo de boneca, né? Era o fute, fio T que você tirava aquela faixa, hoje em dia é fio a fio, fui. Então, assim, se evoluiu muito na medicina capilar. Graças a Deus. Graças a Deus. Os calvos agradecem. Os calvos agradecem. E, doutora, assim, né? Eu até perguntei isso para a doutora Rayane, né? Eu vou repetir essa pergunta, mas antes de fazer essa pergunta, vocês notaram que, por exemplo, Santos, ele tem, assim, um estereótipo de pessoas mais vaidosas por causa da praia, né? Assim como o Rio de Janeiro, né? Litoral. Acho que Rio de Janeiro e Santos, acho que eles, né? Acho que tá ali, né? É bem equilibrado. O pessoal se cuida bastante. Se cuida bastante. Você vai pro Rio de Janeiro, lá tem uns meninos de 11, 12 anos, já tudo trincado. Tu fala, caraca, meu, o cara tá tomando bomba já com 10 anos de idade. De barrigudinho, cabelo todo errado. Não tinha nem chegado na minha altura. Mas, enfim, né? Vocês sentiram... E teve algum, por exemplo, mapeamento falando, a gente vai para Santos porque realmente a galera é vaidosa, tá faltando isso lá em Santos. Santos, quando a gente cogitou abrir, eu falo assim, não tinha... Né, eu até conversando com a Raia, falei assim, não tinha ninguém aqui, nenhuma clínica realmente voltada para abraçar o paciente como um todo, desde o transplante capilar, a tratamento, ao pós-operatório, o intraoperatório, com centro cirúrgico. Eu nunca ouvi aqui em Santos, sabia? Uma clínica que nem a de vocês. Células-tronco não tem. Que eu falo assim, transplante com células-tronco não tem mesmo. Tanto que nós somos a primeira turma aí para Minas Gerais, quando foi lançado em Roma, e depois trouxeram para o Brasil para ter esse curso, né, de imersão para levar as células-tronco junto ali para o transplante. Então, realmente não tem na Baixada.
Falo, isso é muito legal, porque o pessoal se cuida muito aqui. Se cuida muito, muito vai. Não precisa ir tão longe ali, não precisa pegar o carro 1h30 para São Paulo, né? Falo, toda dá para essa- chegar pertinho aqui e fazer esse acompanhamento tranquilo. Doutor, em relação a custo-benefício, né? A gente estava até batendo um papo aqui entre um bloco e o Sim. outro. O Santista ele tem a cultura de usar o São Paulo como um recurso. Sim. Né? E até tem alguns médicos, até que. Eu fui gravar no Itaim Bibi, que a gente foi, né, Iago, gravar um podcast. Faz mais ou menos 2 podcasts atrás de um médico do esporte. Né? Divulgando Legal. pra galera de Santos, porque ele sabe. Ele falou: eu abri a agenda só pra Santos no sábado, assim, porque vinha um monte de gente de Santos. O pessoal se cuida aqui. Fala pra gente, assim, vocês hoje têm um recurso assim a nível capital, né? A nível Graças a Deus. das melhores clínicas do 20%. Brasil, tá? Fala pra gente sobre o custo-benefício. Santista, acorda. Você não precisa ter a São Paulo, você tem uma clínica aqui em Santos. Que vai Vem pra trazer cá, deixa eu te explicar. Que a tem gente tem todos os tudo. recursos. E se você é de São Paulo e tá assistindo também, porque a gente pega um pouquinho lá em São Paulo, tem um sitezinho lá em São Paulo. Que legal. Existe uma clínica que você pode vir dar uma volta aqui no litoral e você pode passar por uma Venha avaliação. pra cá e você aproveita uma praia também. Aproveita uma praia. Fala pra gente sobre o custo-benefício hoje da Vivante no mercado. Eu falo, na clínica a gente consegue abraçar todas as partes, né? Consultório direcionado para o paciente, um centro cirúrgico focado, estruturado para cirurgia de transplante capilar. Não tem outro tipo de cirurgia lá, realmente é transplante capilar. A gente consta na hora da cirurgia eu falo assim, com o que 10% das clínicas operam hoje em dia, que é uso de lâmina de safira, uso de implanter na hora da implantação. Isso pouquíssimas clínicas usam, porque, eu falo, agrega um pouco mais no valor, só que a gente não negocia com qualidade. Né? Eu falo assim, qualidade para a gente é imprescindível. Então, independente do valor, eu falei, a gente entrega qualidade com isso. Fora com relação ao quê? Tratamentos. Células-tronco, MMP, PRP, LED-terapia, exossomos. Então, assim, você tem tudo aqui em Santos. Não precisa esticar até em São Paulo, pegar 1h30 de carro. Né? Eu falei, o pedágio está aqui. A gente tem aqui esse acompanhamento. Conforto, comodidade. Conforto, tudo. Se você quiser tomar uma cerveja lá, você toma uma cerveja lá também, a nível na do clínica. mar, né? A gente costuma dizer que é a nível do mar aqui, não precisa subir a serra, Não, né? não precisa, tá tranquilo, tá? Eu falo, você tá bem assistido aqui. Tá bem assistido, Tá bem assistido. né? A equipe tá pronta para te receber. Doutora, dentro da sua trajetória, da história da Vivante, teve algum caso que te emocionou? Que você falou, cara, esse caso mexeu comigo. Tem. Eu perguntei isso pra doutora Rayane, ela contou um dela. Tem, da Rai né? foi legal também. Que foi muito legal o que ela contou, agora eu quero saber de você. Tem um paciente, não vou colocar nomes aqui, a história dele é bem legal. Ele sempre usou prótese capilar. E para o casamento dele, ele encomendou uma prótese. Só que chegou em cima da hora. E essa prótese não era a prótese que ele queria. Então, ele acabou casando com uma prótese, né, que não era a que combinava com ele. Ele fez o ensaio fotográfico no casamento depois, de boné. Nossa. Assim, ele, a esposa, o filho. E agora a gente operou ele, tá com o cabelão, tá lindo. E ele vai, né, depois convidar a esposa de forma surpresa, porque eu não vou nem dar nome. Não pode falar. Não vou falar. Para fazer o novo ensaio fotográfico. Olha, Agora sem boné. Sem prótese, sem sensacional, nada. Tá lindo. Que história, Então, né? assim, é algo que impactava ele. Ele falou assim, Thay, chegou um dia antes do meu casamento, minha prótese errada. A mulher queria me matar. Ele Aí ele reviveu, casou, né? Imagina reviveu. a cabeça dele, né? E agora já tá no resultado final, já tá sem boné, já tá super tranquilo. E ele vai convidar a esposa para um novo ensaio fotográfico em família, agora sem boné, sem prótese, sem nada. Doutora, como que funciona o processo de fidelização e acompanhamento dos pacientes da clínica? É de perto. Eu falo assim, o paciente chega, ele vai passar em consulta, aí depois a gente vai, né, triar qual que é o melhor tratamento, o melhor caminho para seguir com ele, depois a gente vai junto. Como que é esse junto? Normalmente, mensal, ele está ali fazendo os tratamentos, ele tem os retornos a cada 3, 4 meses com a gente. Ele tem um acesso a um canal direto. Estou com uma dúvida. Eu falo, cara, não fica na dúvida. Eu falo, manda mensagem, que essa mensagem é direcionada diretamente para mim ou para a Rayane, e nós mesmos respondemos, seja por áudio, por escrita ali, esse paciente ele não fica na dúvida, não. Então, assim, tem os protocolos de retorno a cada 3, 4, mas cara, começou alguma coisa estranha aqui, né? Estou com uma dermatite, uma descamação no cabelo que eu não tinha, pode pedir uma consulta, a gente agenda. Eu falo, esse paciente retorna um pouco antes do tempo, mas ele não vai ficar sozinho. Eu falo, a trajetória dele, o legal do transplante ou do tratamento capilar é você realmente acompanhar o paciente e ver
Ele ficando cabeludo. Fala assim, não uso mais boné, olha aqui, minha entrada fechou, a luz que batia aqui não bate mais. Então, assim, é gostoso acompanhar isso. Igual o paciente, quando faz transplante, quando ele começa ali o 4º, 5º mês, por causa das células-tronco, tá? Antigamente não era isso, não. Até eu tô me acostumando. A gente via resultados, né, visivelmente notórios depois de 6 meses. Agora, com 4 meses, o paciente com um topetinho assim, Olha que né, loucura. tá lindo. E eu tô me habituando a esses resultados tão precoces. Então, assim, é gostoso curtir isso. Acompanhar, falar, cara, o paciente chega, tá muito legal. Eu falo, nossa, tá muito legal mesmo. Eu falo assim, eu adoro ver isso, porque assim, não é só cabelo, né? Eu falo assim, é autoconfiança. É aquele paciente que, igual a Raiane falou, não foi num casamento por causa de boné. Então, assim, é mais liberdade. Então, é autoconfiança, é liberdade. É você poder usar o boné como um acessório, não como uma prisão, uma obrigação. Sim. Né? Eu falo assim, é diferente. Eu falo, para quem usa o boné como... Eu falo assim, sim ou sim eu tenho que usar. É diferente de quem usa porque, eu vou colocar hoje porque tá estiloso, ficou legal, né? Tá, eu acho que combina com essa roupa. E ver ele se libertando disso, estando ali mais autoconfiante no dia a dia, é totalmente diferente. Né? Sensacional. Doutor, a gente está chegando aqui no final, mas eu tenho umas curiosidades. Aí tem uma em específico. Manda. É feito o transplante. O comprimento do fio. Ele tem uma limitação? Ele vai crescer muito? Ele vai crescer pouco? Ele vai crescer naturalmente, como era o fio da pessoa antigamente? Cresce melhor. Cresce melhor? Cresce melhor. Se eu quiser ficar cabeludo depois de fazer um transplante... Vai ficar cabeludo. Eu consigo ficar cabeludo. Vai ficar. Sensacional, né? Muito bom, Não tem um né? limite, eu falo. O cabelo vai crescer até onde você deixar ele crescer. Depende de quando você estiver disposto a passar uma tesoura ou uma maquininha ali. Olha Porque só. o cabelo que você tirou daqui, realmente, ele não nasce mais nessa região. Ele vai nascer aqui. Até quando? Até quando você decidir cortar. Olha só. Eu não quero ter o cabelo aqui. Você vai ter o cabelo aqui. Eu quero fazer um moicano. Depois você... Olha, sensacional. Como diz meu irmão mandou uma mensagem e falou, tá, o que eu vou fazer hoje? Meu irmão fez o transplante, tudo. Aí eu falei, o que ele? Vou no cabeleireiro e eu que vou escolher o corte, cara. Ele tava super feliz, porque assim, ele tava acostumado a ir, e realmente é uma limitação, eu falo às vezes do cabelo, você vai adaptando o melhor corte para tampar a sua calvície. E ele tava feliz porque ele escolheu o corte de cabelo dele, se era para um lado, se era pro outro. Agora casou com um topetinho de lado, tá maravilhoso. Doutora, pra gente finalizar. Beleza. Por que procurar a Vivante? Porque nós estamos prontos para te ajudar. Eu falo assim, e te ajudar com carinho. Porque eu falo, não é só falar assim, vamos fazer tratamento, vamos ali instituir isso, aquilo. É realmente acompanhar. A gente tem prazer em cuidar. Eu falo, é satisfatório você ver o paciente sair de um estado, levar ele para onde ele deseja e passar por aqueles momentos de turbulência também, porque às vezes você vai ter que ajustar um tratamento, o paciente tem umas certas frustrações e você fala assim, peraí, segura na tua mão, vamos junto, eu te acompanho até chegar no melhor resultado para você. Porque nós temos os melhores tratamentos hoje no Brasil, aqui em Santos. Né? Eu falo, nós temos células-tronco, tem MMP, tem exossomos, tem todos os tratamentos necessários para realmente cuidar do teu cabelo. E tem também as melhores técnicas cirúrgicas pensando em transplante capilar. Né? Eu falo assim, lâmina de safira, implantação com implanter. A gente tem uma equipe realmente voltada para isso. Não tem outras... É realmente transplante capilar e tricologia. Nós estamos prontos ali para te abraçar e seguir com você esse trajeto. Sensacional. Pra Cara, gente foi uma honra ter vocês aqui. Obrigada. Tá? Eu bom. prometo ir lá, porque assim, você falou da texto, e minha texto é mais alta do que você falou, e eu fiquei com medo agora. Vamos usar esse THT aí. Que eu fiquei sabendo que tua esposa tá preocupada com o Tá cabelo. preocupada com o cabelo. E assim, eu nunca tive texto baixo. Minha texto base sempre foi 1000, assim. Mas você entendeu? faz atividade física, né? Faço jiu-jitsu, musculação, Por isso. entendeu? E assim, já bati 4000 de texto. Que legal. Mas não. Assim, diz ela que ficou com falha no cabelo, mas eu nunca vi essas falhas, entendeu? Vamos avaliar? Vamos avaliar? Porque o que a gente estava falando. Ela tem que estar do lado. Leva. Não, já tive paciente que às vezes até falou assim, doutora, meu cabelo não me incomoda. Eu falei, então o que eu posso te ajudar? Ele falou assim, é minha esposa que está incomodada com a minha entrada. Aí eu olhei e medi, eu falei, mas está tranquilo. Ele, então não precisa de transplante? Eu falei, não. Ele, então beleza. Eu vou avisar pra ela. Eu falei, eu não te indico não, você tá feliz com o teu cabelo, eu também não tô vendo nenhuma falha. Então assim, mas vamos lá pra cuidar, porque você tá com um topetão, tá com um cabelo lindo, é manter esse cabelo. Você tem uma Obrigado. testo alta? Beleza, às vezes o seu DHT nem é tão convertido ali, mas a gente faz exames, acompanha, se tiver que instituir alguma coisa, a gente vai
manter isso aí e cuidar. Pô, perfeito. Tá bom? Eu te agradeço. Eu que agradeço. Essa parte eu te agradeço. Assim, para explicar ao pessoal também, que tem muitas dúvidas. Com toda certeza. Bom, eu falo que assim, a brigadão. gente é uma cidade que existe muito essa cultura aqui em Santos. É o que eu estava conversando até com a doutora Rayane Sim. pouco, a gente conversou um pouco também no nosso início. É uma cidade de gente vaidosa. Sim, Né? Então, Santos assim, é muita praia, todo mundo Santos com é. exposição de corpo, muito esporte. E não tem aqui. idade, né? Eu falo assim, é Não tem dos idade. 15, 20 a 80 e lá vai cacetada. Muito. Santos tem uma 100 anos, você tá tranquilo aqui em Santos. Eu vi, Muitas assim, pessoas. amigos meus que são fisiculturistas, né? E participam de campeonatos, e muitos deles com cabelo agora. Aí depois eu falei, esses caras fizeram transplante. Eles estão grandão, tá tudo grandão, mas tudo fizeram transplante. Não tem uma entrada ali, cara. Não tem, não. Antigamente, né? O fisiculturista era careca. Hoje em dia, não. Os caras querem ter cabelinho pra subir no palco. Cariani também. ali, Renato Cariani, É, o todo Cariani. mundo, Paulo Musi, todo mundo. Não. Todo É mundo transplante. com cabelo. Pode ver, meu. E todo mundo é texto alto ali, ó. Certeza. A testa ali deve passar de 4 mil tranquilo. Doutor, Mas é isso. foi Obrigada. uma honra, tá? Parabéns Igualmente. pela Vivante, pela clínica, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, tá? Obrigada. Por toda essa imersão que a gente teve da informação aqui sobre isso. Obrigada pelo Realmente convite. é um episódio que marcou essa temporada, porque na verdade foi um inédito. A gente nunca tinha falado desse assunto nessa temporada. A gente já tá no 33º episódio, né, Iago? Olha só, meu. Quando quiser bater papo de novo sobre isso, pode chamar a gente. A gente vai começar um quadro agora chamado Fala aí, Doutor. E a gente vai pegar as dúvidas das pessoas legal. nas ruas e a gente vai passar E para tem vocês. dúvida, hein? Isso é fantástico. E tem dúvida. E a gente vai contar Isso é com vocês fantástico. nesse quadro também. Perfeito. Porque eu chamo um paciente aqui, a gente bate papo com ele também. Vamos conversando. Tá certo. Obrigado, prazer. Doutor, prazer foi o meu. Igualmente. Tá certo? Diário Cast é Diário Santista é a nova voz do Santista.